Fala galera, sejam bem-vindos a Campos do Jordão, um MLA Cast com convidados, parceiros, clientes, e dessa vez a gente vai fazer algo especial. A gente teve um processo de maturidade de processo, teve um processo onde a gente conseguiu colocar em prática inúmeras atualizações, solicitações de clientes, solicitações de parceiros e o processo de desenvolvimento que a gente viu acontecer nesses 1 ano e 6 meses de atuação. E o que a gente quer trazer para vocês hoje é um papo descontraído, onde a gente vai falar sobre conexão, sobre propósito, sobre empatia da forma mais verdadeira possível e como uma premissa que eu tenho, que é todas as pessoas que participam desse processo, a gente ter a mesma oportunidade de cada um dar a sua percepção, cada um poder compartilhar como foi vivenciar cada uma dessas histórias. Estou com um convidado mais do que especial aqui, que é o Bruno. O Bruno, para quem não conhece, é o cara dos bastidores, que está trazendo ali toda essa captação que você vê de audiovisual, os podcasts, todas as estruturas que a gente tem feito. O Brunão está por trás de tudo isso. E hoje a gente vai ter um bate-papo para ele tirar todas as dúvidas, falar sobre todas as curiosidades, aquilo que mais impactou ele, e em contrapartida a gente também trazer todas as novidades do que a gente está fazendo pelos clientes e por você que está vendo hoje ou que vai ver daqui a algum tempo, todo esse trabalho para a gente poder também ajudar você, o seu negócio e conectar principalmente você à sua essência e você ao seu propósito. Brunão, seja bem-vindo, meu irmão. Cara, prazer enorme ter você aqui. Chega de bastidores, né, meu? Agora eu tô aqui, ó, tete a tete com a câmera. E para começar, vou fazer um brinde aqui, ó. Cara, saúde, sucesso. Sucesso pra gente. Para mim é um mega prazer fazer isso, como eu te falei. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. E, cara, vamos trocar ideia, vamos falar sobre tudo que significa isso que está acontecendo. Tem mais pessoas que vão chegar, tem mais clientes, parceiros que vão chegar. E durante o dia a gente vai catalogar algumas coisas. Mas agora eu quero ter esse papo intimista com você. Manda. E primeira pergunta que eu já quero fazer antes de você se apresentar. Como que tem sido essa experiência de ver clientes, amigos, parceiros, familiares, pessoas que têm suas empresas, pessoas que estão tentando se reestruturar, outras que não tinham modelos e começaram a ter modelos, você que está no bastidor, está se comunicando, vendo todas essas histórias, como isso repercutiu para você e depois se apresenta para a galera te conhecer? Não, vambora. Assim, para mim é uma escola, porque todo mundo fala, você só fica lá atrás da mesa captando áudio. Não, tudo que vocês falam para mim eu capto. Eu penso assim, eu sou uma esponja. Tudo que for ao meu, vamos dizer assim, para o meu aprendizado, eu pego, sugo tudo para mim e guardo para mim. E assim, cada experiência ou cada pessoa que vai lá é uma novidade. Tem coisa que eu penso assim, falo assim, nossa, é isso mesmo. Tipo, sabe, eu fico só na minha caixinha ali no meu mundo, só que assim, cara, tem outros mundos. Assim, finanças, pessoal da música, você, a Gabi, tem um monte de gente. Então são vários mundos ali. Entendeu? Não, legal. Mas me fala uma coisa. Das histórias, particularmente do que a gente tem tido de relacionamento aí, entre clientes, parceiros e amigos, familiares, enfim. Qual foi as 2 histórias que mais te marcaram? Nossa, assim, as 2 histórias. Do que você ouviu lá que mais te marcou? Sobre o seu podcast, no caso? Uhum. Cara, eu acho que foi uma do seu pai, que ele se superou, ele teve que se reinventar e tá se reinventando. Conta né? um pouquinho aí do que foi essa experiência aí pra gente, para que as pessoas que não viram, elas tenham a curiosidade de entender o porquê que isso foi impactante para você e depois até assistir lá com a gente, né? Sim. Seu pai já é um homem de idade, certo? Ele é um corretor de imóveis, vamos dizer assim, das antigas. Sim. E hoje está descobrindo o mundo digital. Porque quem não está no mundo digital está para trás. Sim. Ele está com quantos anos? 56? É isso? 58. 58? 58, 59. Então, e agora ele está começando praticamente de novo a carreira dele, só que no mundo digital. Então, para mim, eu penso assim, nossa, então há tempo ainda. As pessoas pensam, eu tô com 30, 40 anos e acham que tá bom para mim aqui, emprego de CLT, eu vou ganhar esses, R$ 2.500 para mim tá bom. E não, e tem gente com 50, 60, 70 anos se reinventando. E eu penso assim, nossa, caramba, a pessoa tá com 58 anos e se reinventando.
né? Não E outra para, foi né? o Ricardo, pô, o menino novinho, com 18 anos, já tá faturando aí mais de 4 dígitos, é isso? É 5 isso aí, dígitos? é isso aí. Então eu falei, pô, um menino de 18 anos, teve uma mente brilhante, fazendo tráfego pago, gestão, tá estourando na internet também. Ele falou assim, olha, tá vendo? Tô com 28 e o menino tá com 18. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Só que a pessoa, ela tem que seguir no nicho dela. Sim. Se ela atirar para tudo quanto é lado, não vai dar certo. Por exemplo, eu falo muito de, sei lá, bolo de pote. Ah, bolo de pote, bolo de pote. A pessoa vai lá e coloca no grupo do Facebook lá da cidade dela, lá, vamos lá. Jundiaí, vamos pegar Jundiaí, a Feira do Rolo Jundiaí. E coloca ali e acha que vai vender. Gente, pode até vender, mas se você não fizer, por exemplo, o trabalho do Ricardo ali, que é um tráfego pago, não vai dar certo. Tem que fazer um serviço de qualidade e constante e estar na internet. Sabe o que é legal isso que você falou? Você deu um exemplo de quem está começando e muitas vezes não tem perspectiva Uhum. e precisa fazer alguma coisa para se alavancar e muitas vezes não tem coragem. E aí fica naquela questão do medo, do que as pessoas vão achar. A pessoa que já é mais velha é o oposto disso, mas eu vejo uma similaridade nos dois casos. Porque quem está mais das gerações anteriores, que a gente chama de baby boomer, geração X, por exemplo, geração Y agora, os mais novos, você percebe que a pessoa precisava ter um estímulo para tentar se reinventar. Uhum. Então, ou ela se desestimula e para, ou ela continua fazendo o processo antigo que ela fazia e vai perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo É o espaço, mal de Gabriela. Eu nasci e assim, vou eu vou morrer morrer assim. assim. É isso aí. E por que que esses dois exemplos marcam para mim qualquer tipo de pessoa? Porque quando eu tenho medo e não sei o que fazer, eu paro de fazer qualquer coisa e fico dependendo da aprovação de alguém. Quando eu sou Exatamente. mais velho e tenho já uma carreira estabelecida e vejo que a tecnologia, que as redes sociais vieram para ficar e vai ser uma evolução, não tem como voltar atrás, essa pessoa tem o mesmo medo de falar, poxa, tudo que eu fiz foi em vão? Será que eu tenho que fazer alguma coisa de diferente, de fato, para aí você busca quem? Você busca pessoas que são mais novas que você tem que ter um senso de humildade muito grande Exatamente. para poder falar assim, cara, preciso de ajuda. Só que o novo também tem isso, porque o novo ele precisa de um mestre, de um cara que seja um mentor, que dê o caminho e direcionamento. E ele precisa ter humildade porque ele tem acesso a todas essas coisas, mas ele não tem a experiência de alguém que sabe fazer acontecer. Tem uma experiência executiva muitas vezes, teve uma carreira. Então a união desses dois mundos, se é bem trabalhada, pode virar uma explosão de resultado. Sim. Então isso é muito legal. Se apresenta aí para as pessoas te conhecerem. Você não pode ser mais o cara do bastidor, você tem que Não. aparecer mais. Uhum. Vamos lá. Ó, Luiz, só uma observação. O Ricardo ele tem 18 e seu pai 58. Mas os dois acham que sabe mais. Então quer dizer o quê? Se o Ricardo, vamos lá, Ricardo não, a idade dele de 18 e a do seu pai 58 não se escutarem, não vai dar certo. Agora, se os dois sentar e debater as ideias, é aquilo que você falou, uma explosão de resultado. Se não tiver o coração ensinável em qualquer uma dessas idades, ninguém consegue conectar a nada. Uhum. E aí vem uma coisa que é importante. Quando a gente defende a bandeira, eu sei que você vai me perguntar isso, mas eu já estou adiantando algumas coisas. A gente tem uma bandeira que a gente defende, que inclusive é o nosso posicionamento de imagem, posicionamento de marca, posicionamento como mentoria e consultoria. Eu tenho um tripé que faz com que todo esse processo ele seja validado e exista uma conexão humana. O que ele vem de fato falar esses três pilares? Primeiro pilar, empatia. Se eu olho para qualquer ser humano, a primeira coisa que eu preciso fazer é me colocar no lugar dele. Independente da situação que seja. Se é consultoria, se é um videomaker, se é um podcast, se é uma consultoria para a indústria, eu estou falando de seres humanos. Então, o primeiro passo para eu poder conseguir gerar uma troca que seja verdadeira é eu olhar para aquele ser humano e dizer o seguinte: se eu estivesse no lugar dele, que tipo de tratamento e que tipo de cuidado eu teria com esse ser humano? Porque é a mesma coisa que eu gostaria de ter. Isso, para mim, é a definição de empatia da forma mais verdadeira possível. Isso é o primeiro pilar. Por que isso é importante? Se eu chego para você no primeiro, no segundo mês e falo, pô,
Brunão, vamos fazer aqui o podcast, aquela coisa, né? Você sabe, né? Vai vir muito cliente, vai vir uma série de relacionamentos, né? Você faz o primeiro, faz o segundo, por mais que venha, você percebe no cara se o cara tá querendo te usar como alavancagem ou se o cara tá te, de fato, dando uma oportunidade de vocês se ajudarem e os dois ganharem com isso porque um está se colocando no lugar do outro. Então aqui eu quebro um mega paradigma. Eu prefiro escolher ser de verdade sempre, porque eu já fui alguém que escolheu em alguns momentos uma ou outra situação onde eu pudesse, de fato, ter ali uma vantagem. É normal, o mercado executivo, as sim. empresas te colocam para você tirar muita coisa das pessoas. Isso é uma coisa que me pegava muito, nunca fez sentido para mim fazer isso. Quando você faz a empatia da forma mais verdadeira possível, você gera conexão profunda com essa pessoa, que é o segundo pilar. A conexão ela só é gerada de fato, de forma verdadeira, se você se coloca e sente a dor do outro. E você fala, pô, se eu estivesse no lugar desse cara, eu gostaria que ele me ajudasse dessa forma. E eu gostaria de ter um parceiro, pô, um cara que olha para mim, compra a minha briga e talvez até me surpreenda com coisas que eu não imagino que pudesse ser possível. Seja uma indicação de algo, seja se preocupar com uma solução que às vezes não tem nada a ver com uma consultoria ou não tem nada a ver com o que você faz ou com o que eu faço, mas só o fato de eu conhecer alguém que eu possa te apresentar, independente de eu estar ganhando ou não com isso, eu estou vendo a melhor forma de gerar valor para você. Primeiro como ser humano, depois como negócio. Olha que parada louca. Empatia da forma mais verdadeira possível me dá a oportunidade de criar uma conexão profunda com as pessoas. Quando esses dois pontos estão estabelecidos, eu chego num patamar de entender o que dentro de você é o teu propósito maior. Por que o Bruno tem um podcast? Ele começou por um motivo. E o desenvolver de tudo isso vai te levar para outros motivos. Família, estruturação financeira, poder mostrar a história e a vida das pessoas. Então, quando eu entendo que eu me posiciono da forma mais verdadeira possível com você, de forma empática, gera uma conexão muito forte, porque eu entendo de fato tudo que você está vivendo e eu estou me colocando sempre no seu lugar para, de forma profunda, entender o que você precisa. Eu estou acessando o seu propósito, que é a parte maior de tudo. Só que qual é a beleza desse tripé? Quando eu acesso a tua frequência para falar do teu propósito, automaticamente você está interessado em saber qual é o meu. Porque eu primeiro me doei e gerei valor para você e te fiz entender que isso não vai ser uma coisa de curto prazo. A gente quer fazer algo de longo prazo. E aí onde é que entra o valor nisso para conexão de propósitos? Quais são os modelos de negócio que eu posso gerar para você? Quais são os networkings que eu posso gerar para você? Que tipo de modelagem de custo, de preço, de serviço eu posso gerar para poder você ter um valor agregado maior? Que tipo de jornada de experiência eu posso oferecer? Então, finalizando, o que a gente está fazendo hoje e todo esse encontro em Campos do Jordão, ele tem um propósito maior que é levar para as pessoas que ainda existem pessoas que se preocupam com o que está por trás de tudo isso. Aí você vai pegar muitas vezes pessoas que estão em depressão, pessoas que já têm uma situação financeira muito boa, com um patrimônio acumulado, só que o objetivo da pessoa e o propósito da pessoa era ganhar o dinheiro. Quando você pega e fala, cara, vamos lá atrás, vem cá, vamos fazer o podcast lá com o Bruno. Você vai contar sua história do início ao fim. Depois que ele me ouve, que eu conecto, que gera o propósito, eu faço esse cara reviver toda a história dele, de onde ele saiu, todos os desafios que ele teve, as pessoas que ele teve que enfrentar, as pessoas que ajudaram ele, e hoje, qual é a percepção de futuro dele? Ele, conectado com a essência dele, ele vai falar, cara, eu preciso passar isso para mais pessoas. Eu preciso ajudar todo mundo que está em volta de mim, que tem esse propósito, e minha voz precisa chegar para essas pessoas. Então, tudo isso que eu falei vem antes de eu falar qual vai ser o direcionamento comercial, qual vai ser a automação, qual vai ser a captação de lead, qual vai ser a gestão de carteira que esse cara vai fazer, estrutura financeira, você vai usar capital de terceiro, você vai usar o capital dele. Percebe que tem muita coisa antes que a gente precisa resolver, para depois de fato ir na dor que vai materializar o negócio do cara. Então, esses dois exemplos que você deu, para a gente fechar,
tudo que tá por trás disso que a gente vem fazendo é isso, cara. Entendi. É Bom, isso. agora eu vou me apresentar, né? Ah, Bom, resumidamente, sou Bruno Pereira da Silva, nascido em Jundiaí, criado em Jundiaí. Bom, eu desde moleque sempre gostei de filme. Sempre assisti filme. Sempre, sempre. Sabe? Efeito especial, essas coisas. sim. Eu sempre assisti e fiquei fascinado. Olhava aquilo e falei, como que faz? O porquê disso daí? Só que assim, cara, eu vim de infância humilde. Pô, não tinha, vai, bem dizer, uma televisão de tubo em casa. Vai, há Que 20 região que você era? de Jundiaí, É. ali perto do Currupira. É. Currupira, Secap ali. Sou dali, como diz, ali da quebrada ali. Sim, sim, sim. E sempre gostei disso. Eu vi os filmes lá no. Lembra que só passava no SBT, na Globo? Sim. Só assistia ali. Cara, e quando chegava o final do ano, era o especial da Globo. E eu ficava doido, porque toda segunda-feira tinha filme. Eu queria assistir. E eu falei assim, como é que esses caras fazem isso? Tal. Só que, pô, moleque que morava no sítio, só tinha uma televisão de tubo, não tinha nada. Não tinha nem rádio pra escutar. Como que eu ia fazer isso daí? Aí eu vim crescendo, crescendo, trabalhando, trabalhei em produção, trabalhei de almoxarifado, trabalhei de conferente, até que eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Aí a renda aumentou, mas antes, voltando, há 13 anos atrás já estou com a Karina, a digníssima, que tá ali no computador. Aê! Mas é Voltando romântico atrás, esse homem, viu, meu irmão? voltando, Aprendam, homens! aprendam, dá valor. Aprendam, entendeu? Dá valor, entendeu? Isso, conheci ela, eu tinha 16, ela tinha 12. Olha a cabeça onde tá. Trabalhava na produção, numa empresa plástica e, cara, não me via naquilo ali, não me via. Sabe quando você pega a peça, você fala assim, pô, eu tenho que fazer 100 unidades disso daqui. Beleza, era meu trabalho, porque eu estou vendendo meu Sim, tempo, desculpa, pro dono da empresa. sim. Nada mais justo. Eu estou trabalhando para ele, ele me paga para isso, certo? Só que eu vi aquilo ali, pô, eu fiz 100 caixas de 25 peças. Isso aqui vai dar, vai, 10 mil reais num dia. Por que que eu não consigo? Sabe? Eu ficava martelando aquilo ali. Por que que eu não consigo fazer sei lá, uma empresa, alguma coisa que gire mais dinheiro do que trabalhar para os outros 10 horas ali em pé? Beleza, foi passando, aí foi passando. E sempre via filme, sempre via filme. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Trabalhava entregando fruta e depois trabalhava de recepcionista de hotel, lá no Grafite, em Jundiaí. E mesma coisa. Via lá os filmes, séries, sabe? O Game of Thrones. Sim. Assistia, falando, eu tenho que saber fazer um negócio desse daqui. E nada, até que veio a pandemia. Estourou a pandemia, mandou todo mundo embora. Cara, eu tinha uma renda legal, morava num apartamento legal, cachorro, sabe? A vida, vamos dizer assim, padrão do brasileiro ali, sabe? Sim, sim. Cachorrinho ali, esposa, ganhando 5, 6 mil, tranquilo. Mas, pô, sabe, eu tava confortável. Aí veio a pandemia. Todo mundo embora, diminuiu pela metade meu salário. Falei, e agora? O que que eu vou fazer? Conversei com a patroa, falei assim, ó, não aguento mais trabalhar pros outros. Pô, todo dia mesmo, sabe aquela rotina, aquela corrida de rato? Você acorda, toma café e vai trabalhar. Volta, dorme, acorda, vai trabalhar. Falei, não, não quero isso mais pra mim. Falei pra ela, ó, tô pensando em montar alguma coisa pra mim. Ela, vê aí, tem uns cartão de crédito, a gente dá um jeito de pagar, estoura, vamos dar um jeito. E fui martelando, fui martelando. Tomou uma decisão de mudança, né? Cara, fui martelando, eu falei assim, o que que eu vou fazer da minha vida? E vi o Flow. Cara, eu vi o Flow começando. Os caras com umas Longitech, colocando em cima do uísque lá. Eu falei assim, pô, é isso aqui que eu quero fazer. Sabe, eu via todos os microfones, as câmeras, eu falei, é isso daqui. E tava lá deitado na cama, mexendo no celular, tá? Só com emprego, tranquilo também, tava, sabe, não tinha aquela renda toda, mas tinha uma renda ali legal. Fui mandar mensagem pra um cara que chama Michael Oliveira, não sei se você conhece Não. ele. Chama Michael Oliveira. Eu falei assim, vou mandar mensagem sobre, sabe, jogo de luz, câmera, essas coisas. E eu fiz uma promessa com Deus. Eu falei assim, Deus, se for do seu agrado eu fazer isso, me mostra. Esse rapaz tem que me responder hoje. Cara, eu juro. A mensagem tá até no celular ali. Mandei mensagem pra ele lá, 3h20, 3h30 ele me respondeu. E o cara tem 60 mil, acho que tá uns beirando 100 mil seguidores já. Pô, pra me responder assim do nada... Aí ele foi me responder, oi, tudo bom? Ó, você faz isso, 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 isso. Falei, pô, é agora. Aí comecei a estudar. Havia vários canais, porque na época não tinha canal brasileiro que explicava como fazer um podcast, microfone, cabo, não tinha nada disso.
Aí vai o Bruno lá madrugar, colocar as legendinhas no YouTube lá e ficar estudando. Estudando. E comecei a aplicar. Aí a ideia, o que que era? Eu fazer na casa da pessoa. Aí ela, não. Ela sempre teve uma visão mais que a minha, mais visionária que a minha. Que a minha ideia era assim, ó, Luiz, você mora aqui em Campos do Jordão? Eu vou aí te visitar, né? Faz um podcast. Ela, não. Você tem que ter um estúdio, você vai fazer seu estúdio, café, vai ter tudo. A Falei mulher assim, sabe dificular, tá vendo? exatamente. Eu falei assim, pô, mas não tem dinheiro pra isso. Não, dá um jeito. Pega o meu salário, divide, vamos dar um jeito. Legal. E foi. Aí começamos, alugamos uma sala, foi mais um amigo meu, alugamos a sala, aí ela foi, sabe aquele toque de mulher? Ó, tem que ser essa cortina, tem que ser essa madeira aqui, ó, esse café, tem que ser essa estrutura, sabe? Aí, cara, e tá indo até hoje. Graças a Deus tá se mantendo. Que assim, se eu for contar toda a história, a gente vai ficar aqui. Vai ficar 2 dias aí. 2 dias aqui, entendeu? Não, mas é muito legal. Mas, cara, se fosse só eu nem estaria aqui. Eu tô aqui hoje por ela. Porque é ela que fala pra mim, ó, vai lá e faz isso. Entendeu? Vocês têm hoje uma cumplicidade muito legal, é bem perceptível. Todo mundo que vai lá já saca logo, né? Tem, pô, os dois se ajudam. E assim, cara, independente de momentos que você tem uma discussão ou outra, isso faz parte da vida. É isso que eu ia falar agora, gente. É a coisa mais normal do mundo você querer discutir. achar que a relação que é flores o tempo inteiro, você tá na relação errada. É errado. Por exemplo, eu coloco o copo ali na mesa. Ela, não, é aqui. Cara, a gente discute por causa da bolacha. Sabe aquela bolacha que vai ali na mesa, no copo? Acho que é bolacha. A bolacha, o descanso do copo. O descanso do copo. Eu falo, não precisa disso aí, não. Ela, não, tem que ter. Aí ela vai lá, compra, coloca. Tem que ter, é o requinte. A mulher, ela sabe fazer isso, cara. Exatamente. Ela foi lá, comprou uma cestinha, sabe? Colocou absorvente, colocou pasta de dente, remédio pra dor de cabeça. Cara, nunca que eu pensei isso. Falar, usa o banheiro aí, tchau e benção. A minha cabeça, quando a gente foi fazer a mesa do café, era o quê? Pegar uma jarra de café e levar pro estúdio. Ela, não, vamos comprar a máquina, comprar cápsula, comprar um suporte, colocar bolacha, deixar o negócio. Muito bonitinho lá. Em primeiro lugar, vocês dois estão de parabéns, porque o espaço é muito bacana. As ideias para pessoa se deslocar de São Paulo para ir para Jundiaí para gravar, vai gastar 1 hora, 40 minutos. Fora gasolina, pedágio. Cara, mas não é nem isso, Então. Qual é a jornada de experiência que esse cara vai ter? Então, para mim, levar os meus clientes para poder ir para lá, conversar no carro lá 1 hora com eles, explicar sobre tudo, já ir debatendo, dando risada sobre uma série de coisas que a gente sabe que é bastidor. Chega na hora, prepara o cara tá quase morrendo lá, tomando 3 copos de uísque para poder fazer uma... Aí já sabe quem que é. Piada interna, gente. Aí se tremendo todo. Mas o que é legal? É o cara se desafiar para ser melhor e ele não dá para trás. Ele vai fazer. Então, depois que termina ali, vai para um almoço, vai para uma rota dos vinhos, vai conhecer ali a região e volta para casa sabendo que aquele tempo de qualidade ele dedicou para ele, para contar a história dele. E isso é muito mais do que ter um podcast. As pessoas não conseguem entender isso, né? E aí vem uma pergunta minha. Quando eu comecei a te trazer essa questão de jornada de experiência, de falar, cara, olha o mundo que tem dentro disso. Como a sua cabeça ela já imaginava algo assim? Ou como é que foi esse mover, você conversando com sua esposa lá? Cara, o que esse maluco tá falando aí? Meu, será que isso é legal mesmo? Não é legal? Conta um pouco aí como foi essa jornada. Experiência aqui assim, pessoal, não vai dar pra vocês verem, mas aqui, ó, uma vista linda aqui, ó, Campos do Jordão, parece que eu tô na Europa. Nunca fui, mas eu quero ir um dia. Cara, pra mim isso nunca tava ao meu alcance, nunca. Porque assim, eu, como eu falei, fui criado no mato. Pra mim, eu ia pra Aparecida do Norte ou pra praia. Sim. Só, Praia Grande. Vamos dizer assim, o rolê era esse. Sim. Cara, eu nunca imaginei que eu estou aqui. Por quê? Mais uma vez, a internet está levando isso. Sim. Aí a pessoa, mas você ganha dinheiro na internet? Praticamente sim. Não vendo o curso, tá? Um dia eu vou vender, mas ainda não. Mas, cara, jornada de experiência. Por exemplo, igual você falou. O cara, ele tá nervoso. Você vem, traz o cara. É 1 hora andando de carro, aí chega ali, vai lá, toma um uísque. Lá, viu, pessoal, no estúdio tem um uísque, tem vinho também. Ideia dela, porque a minha não é não. Vai ter que ter, né? Tem que então. ter. Isso ajuda. Então, vai lá, toma um vinho, relaxa. Você não vai chegar lá e já vai gravar. Não, você vai chegar, você vai tomar um café, vai bater um papo,
vai olhar a vista que a gente tem toda pra Jundiaí, depois você vai gravar. Entendeu? É toda uma jornada de experiências daí. E outra, marca a pessoa e o cliente. Total. Porque a pessoa fala assim, nossa, eu fui lá em Jundiaí, no estúdio lá do Luigi, do Bruno, tirei foto, tomei vinho, conheci a cidade. Porque em um jantar de família, ele vai falar, olha, foi no podcast. Ah, legal, você tem o link, alguma coisa? Tenho, coloca lá, ele vai estar lá. Cara, Cara, isso vai você não bater... sabe. Ah, você sabe, mas Uhum. eu vou dar o depoimento dos caras que a gente já levou, enfim. A gente tá indo pra 8ª ou 9ª temporada contando com essa. Mas é incrível, cara, quando você sai do podcast, a primeira coisa que o cara pergunta é quando é que vai sair? É, Aí todo não, mais mundo... 2 semanas, mais uma semana. Peraí. Não, calma, gente. A gente tem uma jornada ali que tem uma agenda a cumprir. Quem Sim. vai primeiro vai. Não, mas beleza, mas eu posso assistir antes? Eu posso não sei o quê? Eu falo, calma, vai ficar incrível. E assim, a grande maioria acha que ficou ruim quando eles saem. Porque eles não vêm pronto, né? A É, gente já tem a experiência de saber como é que fica quando tá pronto, né? Aí calma, cara, você foi bem. Tem muitas coisas ali que você nem imagina como vai ficar a captação do áudio, do vídeo em cima dele. Ele não tem essa percepção, não tá não. acostumado a fazer isso. Ele vê só os grandes fazendo, né? E É isso quando aí. ele faz, ele acha que não é capaz. Na hora que tá pronto, ele fala, nossa, eu consigo. Cara, e os depoimentos? Empresa de grande porte, nível Brasil e nível mundo, que assistem, já tem gente pedindo reunião com alguns clientes. Tem pessoas querendo se conectar para saber que história é essa aí desse apoio financeiro, do tráfego pago, dessa parte de gestão de saúde, que negócio é esse de realmente ajudar através de empatia, de conexão, de propósito, a fazer um processo de venda mais qualificado. E aí a gente fala sempre para os caras, você está trabalhando o seu posicionamento de imagem, você está trabalhando a sua história, e tem uma premissa, né, que a gente gosta de falar sempre, nunca falando em religião, mas a premissa traz uma essência de você pegar o que Jesus Cristo fazia, como ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido como um homem que, independente da patente do cara, do mais alto ao mais baixo nível de patente, ele tinha a linguagem certa para falar com aquelas pessoas e ele usava parábolas, ou seja, ele contava histórias específicas para poder mostrar para essas pessoas como você pode interagir, como você pode se conectar, como você pode tirar o melhor da essência de cada um. E se você pegar um Pondé, se você pegar alguns desses caras que são mais filosóficos, a grande maioria deles fala muito sobre isso. Contar histórias conecta pessoas. Quando você conta a sua história, você revive todo um processo mental. Você lembra de muita coisa que Eu tô aqui, tô lembrando tudo da te minha infância. doeu e quanto valeu a pena passar por tudo isso. E aí você fala assim, que eu sempre provoco lá no final, né? Se você estivesse olhando para a criança fulano de tal, você é adulto hoje, com o que você viveu tudo, e ela tá naquela dúvida, faço ou não faço? Todo mundo fala, vai e faz, porque vai ser bom e tudo que você vai passar vai valer a pena. Então, cara, para mim é muito fácil falar sobre propósito, sobre empatia, sobre conexão, porque quando você vive isso e tenta trazer da melhor forma isso e da forma mais simples possível para a pessoa entender que isso é funcional, cara, quando ela começa a aplicar, ela vira uma pessoa que vai transformar a vida de todo mundo que está em volta dela. E Exatamente. se essas pessoas forem transformadas através do seu testemunho, através da sua vida, elas vão transformar outras. Então, se tem um legado que para mim na pandemia foi muito forte, eu vi gente falindo, eu vi amigos se Isso é verdade. suicidando, o propósito estava no dinheiro, não estava em algo maior. Então a pessoa vivia completamente fora da identidade dela. E eu falei, cara, eu tenho hoje um puta de um conhecimento que eu posso passar. E se eu tivesse talvez visto isso antes, tudo foi no tempo que tinha que acontecer. Mas na minha Isso, cabeça exatamente. ficava assim, puta, mas isso precisou acontecer para que eu Pra tivesse esse poder... despertar, entendeu? Se eu Exatamente. não tivesse a pandemia, muito provavelmente eu ia estar trabalhando como executivo ainda ou de uma multinacional ou de uma empresa Eu estaria nacional. sentado numa recepção de hotel, atendendo os clientes, que a minha vida vai praticamente estável. Eu falo, eu tinha uma vida boa, sabe? Pagava o convênio do mais caro, ia no mercado todo final de semana. Assim, eu fazia a compra do mês, ia todo final de semana. Gente, eu não tô mentindo, não. Era 200, 300 reais. Tipo assim,
Em besteira. Cara, besteira. Era R$ 1.000 em besteira. A gente sentava, R$ 1.000 em besteira, tipo, tá, deixa aí, vai. A gente tem dinheiro. E na hora que estourou a pandemia? Que foi 50% ali, ó. Aí senta eu e ela, fala, ó, agora tá apertado. Agora não dá mais pra ir no mercado todo final de semana. E voltando à história que você falou, sobre as pessoas não acreditarem nelas. Que assim, a pessoa tá no digital, ela vê, fulano comprou tal carro, comprou tal casa. Calma, tudo tem seu tempo. Porque esse fulano, há 10 anos atrás, já estava estudando isso. Você tá começando agora. É a mesma coisa eu. Pô, há 3 anos atrás eu tava deitado numa cama. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Tô aqui, tô morando no fundo da casa do meu sogro. E agora, o que eu faço? Aí foi indo, sabe? É aquilo lá, tem que acontecer primeiro, pra ver o que vai ser lá na frente. Voltando um pouco mais atrás, quando eu trabalhava na produção, cara, eu odiava aquele emprego, odiava. Só que assim, no meio do tempo conheci ela. Aí já viu, né? Homens, tipo, não, já viu. Vai, o pai dela, assim, se você não trabalhasse, você não vai namorar com a minha filha. Entendeu? Aí, falou assim, você trabalha? Não, eu trabalho, senhor, trabalho, tá? Mas assim, teve que acontecer todo esse processo, entendeu? Teve que vir a pandemia para aprender. Aí tu fala, nossa, mas você tá desejando a pandemia? Não, gente. Teve que acontecer para várias coisas mudarem. Entendeu? É isso, porque senão ia estar lá, parado no tempo de novo. Indo no mercado no final de semana, fazendo as mesmas coisas sempre. Hoje não, hoje tô aqui, ó, Campos do Jordão, tomando um bom vinho, conversando com Que a pessoa, beleza, né, meu irmão? conversando com a pessoa que eu nunca ia imaginar estar aqui na minha frente. Oh, que isso. Cara, e vamos dizer assim, conexões. Porque um indica o outro. Hoje, meu trabalho, praticamente, a maioria dos clientes é o B2B. A pessoa indicando a outra. Por exemplo, o Márcio me indicou, você indica para outro, a indica para outro e vai crescendo. É isso aí. Cara, eu acho que eu fiz tráfego pago umas 3 vezes só do estúdio, só, em 3 anos. O resto tá tudo ali, ó. Tudo network. Eu lembro quando a gente começou, eu falei assim, cara, ele tem bastante potencial, tá precisando só de uma ajuda. E eu lembro de várias e É um várias pé na bunda ali, conversas, vai logo. várias e várias conversas que a gente teve, e eu sempre falava pra você, cara, se você tiver o coração ensinável, você vai entender que eu não tô... E eu entendo isso que eu vou falar agora, porque às vezes a pessoa pode falar assim, porra, será que ele precisava falar desse jeito? Será que precisava... Mas de vez em quando precisa. Então, mas é isso que eu tô falando. Quando você entende que o teu amigo ou o cara que zela por você é aquele que te tira da zona de conforto e te explica o porquê que aquilo é importante, automaticamente, se você tiver o coração ensinável, que é a premissa básica da mudança, da tomada de decisão, você vai pelo menos tentar fazer aquilo para ver se faz sentido ou não. E cara, o mais legal que eu achei foi a gente teve algumas questões que precisavam ser acertadas e você não se negou a fazer. Você teve humildade, acima de tudo, de falar, cara, eu preciso olhar para isso, preciso olhar para aquilo, preciso bater um papo para entender como que eu posso fazer isso ou aquilo melhor, enfim. E aí hoje o que a gente faz? Hoje a gente, vamos dar um exemplo, eu vejo uma coroação de um trabalho que está sendo muito bem feito, a gente está aqui hoje, por exemplo. Exatamente. Cara, como foi para montar tudo isso? Vai, volta, e não sei, puta, um teste, né? Muito louco isso. A gente apanhou para montar ali agora. Mas o que importa é o processo final de tudo isso, o que vai acontecer. E as pessoas entenderem que você estar em qualquer lugar do mundo que você quiser, ou tá, no seu caso você falou, pô, Campos do Jordão, ou tá comigo, enfim, é você mudar a forma de você pensar, você não colocar limitação em quem você é. E aí entra uma coisa que para mim é uma das coisas mais importantes que eu faço nesse processo desse tripé que eu falei, de empatia, de conexão e propósito. A maioria das vezes eu tenho que chegar para os meus clientes, principalmente na fase de conquista, onde ele está fechando, e eu tenho que trazer para ele tendo muito patrimônio, ou ele estando no começo ali desenvolvendo conquistas de patrimônio, e eu tenho que sempre lembrar quem ele é. Porque na loucura do dia a dia, executando tudo que ele precisa fazer no dia a dia dele, e muitas vezes sendo colocado de lado por uma série de coisas e sendo um impresidiário do trabalho e não um cara que é dono do negócio e que tem gestão para poder fazer o resto que é importante, que é cuidar da vida familiar, cuidar da parte física, cuidar da parte espiritual.
o ser humano 360 graus. Eu tenho que lembrar para esse cara quem ele é. E é 99,9% da mesma forma quando eu faço esse trabalho. Todos se emocionam, todos de alguma forma, aqueles que são mais com o ego um pouco mais elevado, ele dá aquela coçada na garganta assim. Não vou não. Não, faz sentido, cara, aí. eu tenho que pensar nisso, tá? E aqueles que já se entregam mais, falam assim, cara, esse cara, não precisa me falar, eu já sei o que o cara pensou, esse cara fez eu pensar na minha vida inteira em o porquê que eu comecei, onde estava a minha esperança. Você lembra que você me falou o negócio da terra lá, que a gente tava conversando? Pega essa terra, guarda no bolso. Tenha sempre um pouquinho da terra de onde você começou para você. Exatamente. Independente do lugar que você estiver, você tirar um pouquinho daquela terra e falar, eu vim daqui. Uhum. A analogia você já sacou já. O que é pegar essa terra, galera? Pense o seguinte, de onde você saiu, você começou a construir e você sabe exatamente o quanto era difícil aquele local, ou quantas pessoas eram difíceis, ou o quanto você não era valorizado e as pessoas diziam pra você assim, você não vai ser nada, você nunca vai conseguir nada. Passei muito por isso. Cara, pega aquela terra, isso é a terra, é você pegar aquela terra e guardar dentro do bolso. Toda vez que você estiver caminhando e estiver dentro daquela jornada, você sempre vai estar melhor do que antes. Isso é fato. Executou, praticou, você vai estar melhor. Mas, às vezes, o ego domina a pessoa. Porque qual que é o normal de um ser humano que ainda não está com o processo maduro emocional? Agora eu consegui ser alguém, então agora eu vou mostrar para aquelas pessoas que me disseram tudo aquilo que eu sou melhor. Para você não fazer isso, você tem que pegar aquela terra e lembrar do porquê que você de fato quis conquistar tudo aquilo. Muito provavelmente você vai falar que foi por conta dos seus pais, foi por conta da sua esposa, foi por conta dos seus filhos, ou foi por conta de querer ter uma vida melhor e mais estruturada para quando você tivesse uma família, ela não passar pelo que vocês passaram. E quando é uma pessoa que já adquiriu patrimônio, muitas vezes passou por um processo de separação, entrou num processo de depressão. Vou acumular muito mais patrimônio, vou focar 100% no trabalho e quando consegue isso foi pelo dinheiro e não por um propósito maior. Então, se você guarda essa terra dentro desse bolso, você vai lembrar o seguinte, vim daqui, a minha motivação era ter uma qualidade de vida melhor, era ter fé, era ter esperança, era ter oportunidade e desenvolver depois de ter patrimônio uma entrega, uma devolução para as pessoas que passaram pelo que eu passei lá atrás e não precisarem passar por isso que eu passei, ter pelo menos um caminho para seguir e dizer o seguinte, existe uma forma de eu não ter que passar por todas essas dores, como você conseguiu transformar, você tem um caminho para a pessoa. Então, essa questão da terra é nada mais do que você lembrar que aquele lugar ainda existe. Sim. E se você não tomar cuidado, você pode voltar para lá, Você pode voltar para entendeu? lá, o ego. Se você deixar seu ego te dominar, você vai voltar para lá e rápido ainda. É isso aí. E rápido. E eu tive algumas reuniões que me impactaram muito, muito mesmo. E uma delas normalmente são de empresas familiares de grande porte, né? Empresas que faturam 40, 50, 60 milhões ano e algumas faturam 200, 250 milhões ano. Desses exemplos que eu vou dar para a gente não precisar citar nomes. Não, mas o que mais me impacta é ver o quanto essas pessoas passaram por situações totalmente desagradáveis, contratando parceiros, contratando prestadores de serviço, familiares, ou indicação de familiares, e não tiveram resultado. Queimando dinheiro mesmo assim. Às vezes você tem ali um capital que você sabe que se você investir precisa dar o resultado, que senão você pode ter problema. Ou você tem uma empresa mega desenvolvida, você não pode errar no processo que você está fazendo para ter uma expansão, porque talvez você não tenha aquele valor de novo lá na frente, você vai ter que recompor aquele caixa. Então, quando eu chego para falar com um cliente como esse, e ele ouve de mim que a primeira responsabilidade que a gente tem quando analisa o negócio desse cara é olhar a empatia, a conexão e o propósito e depois estruturar a base financeira dele, ele tendo uma base sólida ou ele não tendo uma base sólida, a gente faz o mesmo trabalho. A primeira coisa que ele fala é, cara, que coisa bacana. Não sou um cara que vejo isso sempre. Não é um padrão normal para mim fazer isso.
E todas as pessoas que vieram aqui me trouxeram coisas que eram desfragmentadas, que não faziam sentido, que para mim no momento fazia sentido porque eu precisava vender mais. Só que o que adianta eu vender mais se eu não sei o que acontece antes disso? Antes disso eu preciso me preparar financeiramente, antes disso eu preciso saber que modelo eu vou aplicar, antes disso eu preciso saber se a minha realidade comporta aplicar isso ou não. O que adianta eu te dar 1.000 clientes se você não entregar para nenhum deles? É mais ou menos isso. E depois disso, vendi. Não tenho planejamento, não tenho nada. Como é que eu vou fazer o pós-venda desse cara? Como é que eu vou dar a jornada de experiência? Então, desenhar o que a gente chama de ecossistema fechado, onde você sabe do início ao fim tudo que vai acontecer com responsabilidade, os caras falam assim, putz, cara, por que a gente não conheceu vocês antes? E trabalha mais tranquilo, né? O exemplo de uma reunião que a gente teve essa semana. Ele falou, cara, eu gastei 150 mil reais num clube famosíssimo de vendas aí. O cara chegou aqui, mexeu no meu CRM de vendas e passou lá as métricas do que eu tinha que fazer e é isso, se vira. Cara, você vai ter problema demais com isso. Porque não adianta você ter a métrica dentro de um CRM lá, pensando em qual funil você vai seguir de venda, se você não sabe nada do que vem antes, se você não tem cliente para colocar lá dentro e nada do que vem depois. As pessoas pecam pelo seguinte, o cara fez uma coisa e deu muito certo, ele acha que ele já sabe fazer todo o processo que está ali dentro. E ele vende que sabe, só que ele não entrega. Inclusive, eu tenho um vídeo upado no meu Instagram que dá 3 dicas diretas para você pedir o processo do cara, para você pedir o método do cara e para você pedir a aplicabilidade documentada de todo esse processo. Você nunca mais vai cair em nenhum tipo de golpe desse de guru de internet ou de consultor B2B que fala que faz tudo e na verdade não faz nada. E aí o que você acaba percebendo? Quando você leva uma clareza para esse cara e ele entende o porquê ele foi enganado, por que esse cara conseguiu trabalhar a técnica de venda para achar a dor que ele tinha e usar isso contra ele para validar muitas vezes o processo dele, ele fala, putz, cara, nunca mais eu quero ser enganado, como é que você me ajuda nisso? Cara, aí você monta o processo do início ao fim, o cara vai executando e a gente vai acompanhando ali o cara a cada 15 dias. No final de tudo, o cara fala assim, ó, pra mim, só o que você me trouxe de clareza já paga o valor que eu já investi. Não precisava nem da parte comercial como um todo. Quantas e quantas vezes eu ouço isso? Só o fato de eu saber hoje que eu nunca mais vou ser enganado por ninguém e que eu sei hoje como decifrar se o que o cara está falando é real ou não é real e se ele está querendo se conectar a mim para usar eu como alavanca ou se realmente o cara tem uma empatia por mim, hoje eu sabendo disso, só aí eu já eliminei um monte de coisa que eu gastaria à toa. Qual é o valor disso? É incalculável, porque você tira do cara as perspectivas dele se ferrar lá na frente e você dá um embasamento para ele, um posicionamento para ele, que ele nunca mais vai passar por isso. Quando ele vai para o podcast, ele consolida tudo isso, porque ele faz toda a estrutura da vida dele, de tudo que aconteceu. A gente trabalha a autoestima dele, a gente trabalha o posicionamento de marca dele e você é o veículo principal para fazer isso. Exatamente. Então, pensa na importância, e é isso, uma das coisas que eu queria falar aqui hoje. Pense no grau de importância que você tem, que é você arrematar um fechamento, uma consolidação de um cara que foi resgatado em autoestima, que foi resgatado de uma possível depressão, foi resgatado de uma superficialidade de achar que só o dinheiro era o caminho, porque quando ele volta lá atrás, ele lembra que não era pelo dinheiro só que ele fazia aquilo. Ele queria ter uma vida melhor, uma família, enfim, estruturada, ele queria dar condições melhores para as pessoas que estão em volta dele. Então, cara, você tem um trabalho muito importante, que é mostrar para essas pessoas que contar a história delas e consolidar esse propósito é algo muito maior do que você ter só uma operação de vendas acontecendo, entendeu? E dependendo da história, melhora tudo. Relacionamento com a esposa, com a família. O cara ali, ele não pode falar, mas no subconsciente dele, ele vai pensar, nossa, eu estava errado sobre isso, isso, isso e isso. Pronto, ele vai chegar na casa dele e vai ser outra pessoa. Ou na empresa dele, ou outro lugar. É isso aí. E hoje, o que o Luigi faz hoje? O que você pode falar? Quem é o Luigi hoje? Não, o Luigi hoje é um cara completamente diferente posso te dizer, de 2 anos para cá. Cara, eu não me reconheço.
porque na minha mentalidade tinha muita coisa ligada ao materialismo. Parte executiva, quando eu costumo dizer uma coisa muito legal e que as pessoas talvez se percam um pouco nisso. Não adianta você só ter uma busca espiritual, uma busca de evolução e você está nos ambientes que são totalmente contrários disso. Se você está num ambiente executivo, onde tudo é dinheiro, onde tudo é status, onde tudo que você faz está voltado para você se perder no meio do propósito... É muito resultado, né, Li? Resultado, meta. Não tem, você é um número. Uhum. Então você acaba tendo que tipo de problema? Você sempre vai estar voltando lá atrás naquele processo que você não quer estar conectado. Por quê? Porque aquilo é a sua subsistência. E a parte mais difícil é você tomar a decisão de não estar mais naqueles ambientes. Eu digo o seguinte, quando eu tomei a decisão eu voltei para uma multinacional muito grande, eu tomei a decisão do seguinte, cara, não faz mais sentido e eu vou precisar investir na minha empresa como eu nunca fiz antes. Então, a tomada de decisão foi não olhar para trás. E eu falei, cara, tem uma energia muito forte dentro de mim, eu não sou o cara que está falando de religião, mas enfim, alguns vão falar Deus, outros vão falar outros nomes, e para mim pouco importa. O que importa é você ter uma crença estabelecida em algo que você acha que é maior. Quando eu olhei e falei assim, não vou olhar atrás e vou executar tudo aquilo que eu não fiz talvez em 10 anos, 5 anos, apesar de ser um cara que sempre buscou aprender e fazer aquilo que as pessoas não faziam, era muito mais voltada para o dinheiro e pelo crescimento profissional do que por uma evolução pessoal. Eu falei, eu vou fazer o contrário, porque se eu dei cabeçada, se eu sempre fui perseguido ou me coloquei em situações onde eu pudesse ser perseguido profissionalmente, eu falei, não vou mais fazer isso. Tem pessoas que precisam disso. A pandemia ferrou com todo mundo e eu podia ter ajudado um monte de gente que eu não ajudei. Eu me ferrei em algumas situações onde eu tinha capital próprio investido. Eu falei, não, vou fazer isso dessa forma. Foi da noite para o dia? Não. Tomei a decisão, continuei fazendo muita coisa, mas eu fui mudando. Aos poucos você vai mudando. Você vai aprendendo. Eu digo o seguinte, não existe algo que aconteceu que foi ruim e não existe algo que aconteceu que foi 100% bom. Aquilo que acontece com você que você acha que é ruim, na verdade é a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. Exatamente. Porque é um mestre, um professor que vem para te ensinar sobre algo que você precisa resolver dentro de você e muitas vezes você não tem um olhar voltado para isso. Por que isso é importante? Quando você aprende a não jogar isso embaixo do tapete e se vitimizar dizendo que a culpa está no outro e não em você pelo que aconteceu, você começa a crescer. Você começou a entender o que é a vida. Putz, se aquela pessoa está me falando A, B e C e isso me magoa, isso não tem nada a ver com o que a pessoa me falou. Se me magoa é porque tem algo dentro de mim que eu não resolvi e isso ainda me pega. Putz, o cara falou que eu sou mega materialista e aquilo me machucou. Mas eu sou um cara que cuida das pessoas, eu sou um cara que ajuda, não sei o que. Mas será que ajuda mesmo? Se ajuda por conveniência? Aí eu comecei a fazer algumas reflexões sobre inúmeras coisas. Falei, só tem uma forma de você não ficar refém de nada disso. Se você for de verdade. A verdade liberta, né? Inclusive, biblicamente falando, no hinduísmo, no budismo, em um monte de religião. Quando você é quem você nasceu para ser e você não quer se enquadrar em nada, não quer que as pessoas te aprovem em nada, você está sendo a sua versão original. Quando você é a sua versão original, se você é um cara que gosta de tomar um vinho, você está cagando e andando para quem vai falar alguma coisa para você. Exatamente. Se você gosta de vestir, por exemplo, um terno risca de giz, ou se você gosta de andar só de camisa social, você está cagando para o que os outros vão dizer de você. Então, independente do que você for fazer, você precisa ser você. As pessoas estão muito nessa vivência do que a sociedade acha que tem que ser. Se você está usando uma roupa diferente, você já não é aquela não se pessoa encaixa que tem que ali. estar ali. Então as pessoas tentam se adequar e se encaixar na realidade das outras pessoas. E aí eu vou dar um depoimento para você. O Luigi, ele sempre conseguiu se inserir em locais de alta frequência porque ele era ele mesmo. Eu não representava nada.
as pessoas me conheciam lá na Bahia como o sucesso da Bahia. Sabe o que é o sucesso da Bahia? Não, agora é nova. Lá tem uma rádio, que é a Bahia FM, que fala sucesso da Bahia. É uma risadaiada, meu tio. Ele só me chama de sucesso da Bahia. Todo mundo que me conhece no pessoal É só verdade, me eu chama de vi ele sucesso da chamando Bahia. ali no carro. Mas por quê? Porque eu chegava para as pessoas e falava assim, bota a mão para me cumprimentar aí, vou te cumprimentar. E aí, sucesso, como é que você tá? Eu chegava em todo mundo e falava assim. Qual que era a minha mentalidade? Eu vou chegar em São Paulo, as pessoas vão me olhar diferente. Tá vindo da Bahia. Eu vou chegar no Rio, as pessoas vão me olhar diferente. Eu vou pro Sul, as pessoas vão me olhar diferente. No Nordeste, tá tranquilo. Eu cuidava do Norte e do Nordeste. Então eu falava assim, quer saber de uma? Opa, puta que pariu. Eu sou isso aqui e é isso aqui que eu vou mostrar. E encarei o quê? O ônus e o bônus disso. As pessoas que iam torcer o nariz e as pessoas que iam, de fato, gostar disso. Só que quando você é a mesma pessoa sempre, a pessoa vê, ele não tá querendo aparecer. E aí, sucesso, como é que você tá? Por que o e aí, sucesso? Porque eu já estou remetendo a pessoa a pensar em sucesso. A me olhar de forma positiva ou negativa, mas as duas formas eu me alimento delas. Por quê? Porque eu chego para a pessoa e falo, e aí, sucesso, tudo bem? E a pessoa torce o nariz. Fala, por que você está assim? Aconteceu alguma coisa? Tá tão Cara, feliz? senta aqui, conta aqui que eu quero conhecer, eu quero entender. Eu me preocupo. Se você não está se sentindo bem, eu quero entender um pouco. Não, não tem nada não, não sei o que. Aí o cara torce o nariz. Aí ele me vê 1, 2, 3, 1 mês, 1 ano, 2 anos, aí o cara chega para mim. Sempre foi assim. Porra, cara, quando você chegou com aquela papagaiada sua, e aí sucesso, não sei o que e tal, eu falei, porra, esse cara tá sendo um ator. Quando eu comecei a ver que você é assim com o cliente, com o CEO, com o diretor executivo, com não sei o quê. E aí, cara, tudo bem? Sucesso para você. E aí, sucesso quando eu tenho mais intimidade. Mas eu nunca deixei de ser esse cara. Então as pessoas, toda vez que me viam, saíam com um sorrisão no rosto. O sucesso da Bahia chegou. Porque eu era da Bahia e eu falava sucesso para todo mundo. Então, sucesso da Bahia, entendeu? Ah, agora A sim. conexão é essa. Cachorro. Então, e aí eu fazia voz diferente. E aí, sucesso, não sei o quê. Porque na rádio fazia dessa forma Sim. e virava uma piada interna das pessoas. Aí vamos fazer um parênteses aqui. Aí vai pegar você que fala de arquétipo, que me desculpe o termo, tá? Mas eu não posso fazer nada fora da caixinha, porque senão eu não estou me posicionando da forma adequada. Aí você anda todo apertadinho e dependendo da forma que você se movimentar, você até dá um peido, né? Porque você não pode fazer nada fora da caixa. Então, cara, esquece isso, não é isso. Você tem que ser você. Se você saber quem é você, o arquétipo que você está naquele momento, a camada da personalidade que você está naquele momento, você vai passar por um processo de maturação até chegar onde você tem que chegar. Hoje eu não preciso mais falar como eu falava antes, porque hoje não me faz falta. Meu posicionamento é diferente. Mas esse patamar me fez conectar com várias pessoas. E era uma coisa mega simples. Então as pessoas me chamavam para fumar charuto, me chamavam para happy hour, me chamavam para viagens de negócio e de reuniões de diretoria que talvez eu nem precisasse ir, porque eles tinham prazer em estar na minha companhia, porque eu tinha um sorriso no rosto sempre, sempre levava as pessoas uma mensagem de alegria, de motivação, e isso fazia as pessoas quererem estar perto de mim. Aí você vai lá com 18, 19 anos, com 25 anos e faz uma foto de sábio e de governante, se você não viveu absolutamente nada da vida ainda, orientado por alguém que te fala que você tem que fazer isso. Cara, acorda, isso não muda a vida de ninguém. É importante você saber que grau de maturidade que você tá, mas não cai nessa, porque tá cheio de cara, cheio de caricato aí, fazendo caricatura, com 19, 20 anos falando que é governante, cara. Pelo amor de Deus, não tem nem barba na cara ainda e tá querendo mostrar uma coisa que não é. Então, seja você 100% das vezes e vai dar tudo certo. Então, cara, eu queria te fazer uma pergunta voltada para tudo isso que a gente está falando, porque eu vi o seguinte, você se colocou no Coração Ensinável, você passou por uma série de situações onde eu tive um embate ferrenho com você, falando, cara, se vira. Teve situação da gente fazer isso. A responsabilidade civil que eu tenho com os meus clientes, a responsabilidade civil que você tem comigo, a gente não pode perder isso. Você poderia ter feito o que 90% faria. Foda-se, vou fazer. Cara, já deu errado, não tem mais o que fazer. Você correu atrás, recuperou, conseguiu dar a volta por cima e mostrou por que você é confiável.
Então eu quero te fazer uma pergunta voltada a isso. O Bruno, quando conheceu o Luigi, tinha uma percepção de valor. O Bruno de hoje, tenho certeza absoluta, que pode falar coisas positivas que aconteceram de mudança. Seja em negócio, alguma coisa que você queria fazer e talvez você não estava fazendo e um empurrãozinho deu certo. Compartilha com as pessoas que estão assistindo, porque às vezes elas não têm esse empurrãozinho. Então, qual que é o recado que você pode dar para elas com tudo isso que mudou para você? Bom, uma foi a parte do vídeo, né? Que eu sem querer apaguei lá o vídeo, acho que foi do Ricardo, lembra? Você falou, Bruno, se vira. Eu falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Não, peraí. Fui no software, um monte de coisa. E se eu te contar, você não vai acreditar. Era a coisa mais fácil do mundo. Fui lá no Google Drive, entrei em contato com os caras, não, é rapidinho, peraí. Me Fica devolveu na todo o pasta que vídeo. fica armazenada, né? Exatamente. E aquilo lá, responsabilidade. Por quê? Tava na minha responsabilidade o seu vídeo, a sua imagem e a imagem da pessoa. Do Então, cliente. peraí. Vamos lá. Senta, pensa e vamos executar. Foi isso que aconteceu. A percepção do Bruno era o quê? O que eu poderia ter feito? Ah, Luiz, ó, já fiz a minha parte. Lembra dos 7 dias Sim, lá? sim, sim. Ó, se vira. Não, peraí, não é assim não, Bruno. Vamos sentar e vamos resolver isso daqui. Sim. Fui lá e resolvi. E legal, né? Que a volta por cima mostrou que você tem lealdade e você tem caráter. E o que conecta pessoas que prezam por esses valores? É o cara quando ele mostra isso de fato. Porque tem muita gente que fala que tem, mas é na hora do problema que você mostra isso. O que 90% das pessoas fazem? Chega o problema, espana ou sai fora do negócio. Fala assim, ó, o problema é seu, você se Você vira. vai na justiça e resolve na justiça. Exatamente. Tá. E uma Pensando em coisa negócio. também, que você confiou em mim. Que eu falei, ô Luiz, me manda a sua senha do seu canal que eu subo por aqui e não demora. Uhum. Rapidinho eu subo e a gente subiu o vídeo. Você me passou, falou, Bruno, tá aí, ó, se vira. Mas por quê? A confiança, ela é uma via de mão dupla. Sim. Talvez as pessoas achem isso um pouco clichê, mas não é porque você fez algo que você demonstrou lealdade que a confiança ali já está instaurada. Confiança é assim, ó, eu dou um pedacinho do 100%, coloco aqui um crédito de R$5 na sua conta. Crédito de 20, de 30, 80. Quando você vê, você está com uma conta confiança de 80, de 90. Aí beleza, uma merdinha outra aqui dá uma caída, mas você está consolidado. Estou ali acima dos 70%, o negócio tá bom. Você já não fica mais com aquela neura. Tem pessoas que ficam com neura. Ah, vou passar, o que esse cara vai fazer? Não, cara. A gente está se conhecendo e está se estruturando dentro de um modelo de parceria onde a gente vai ter oportunidade de fazer evento presencial, tanto em São Paulo como região metropolitana e fora do estado de São Paulo. Você soube disso há pouco tempo. Sim. Mas imagina se você naquela hora que deu o problema, você falasse assim, tô dando vazar e se vira e vai para a justiça. Você ia perder uma oportunidade de estar num nível de networking de pessoas que todos eles vão se tornar seu cliente. Por quê? Porque está validado por alguém que eles confiam. Automaticamente você é de confiança. Aí é o contrário. Aí se eu indico e dá algum problema, a culpa é do Luigi, entendeu? Eu falei, ó, o menino então, eu lá, tenho não sei uma o quê. responsabilidade gigantesca quando eu faço a indicação, porque o cara Uhum. tá falando assim, a régua é do Luigi, então eu confio. Exatamente. Se Então, veio do Luigi, quer dizer que a coisa é boa. e não só por ser boa, mas eu digo assim, a confiança mesmo. O cara vai vir e ele vai resolver. E qual que é o feedback de todo mundo que já foi no podcast? Cara, sensacional e quero voltar quando que a gente pode voltar? Eles perguntam, né, e a parte 2, vai ter a parte 2? A parte 2 pergunta se o amigo pode ir, o amigo... cara, vou deixar claro já para vocês, o podcast da gente é para quem é cliente e para quem é parceiro, tá? A gente tem uma estrutura diferente dentro do modelo que a gente construiu, onde as pessoas de fora vão poder fazer dentro do modelo que a gente vai colocar. É óbvio que se você procurar hoje o Bruno, ele tem o modelo de negócio dele que ele pode te ajudar e pode fazer. Só que dentro da estrutura que a gente tem de inteligência, se for através do Luigi em parceria com o Bruno, a gente tem um patamar diferente de networking, onde a gente vai te colocar e você vai ter acesso a uma série de pessoas que talvez você não tenha acesso hoje. Então tem um valor agregado nisso e quem não é cliente paga um valor além para poder participar de tudo isso.
Só para deixar esse recado bem fixado. Aproveitando que a gente já falou de modelo de negócio, esse é um dos nossos modelos. Cara, como é que tá a tua mente com relação a projetos de fazer os podcasts em eventos, ir na casa de pessoas que são empresários e que vão de fato te ajudar? Sim. O que mudou? O que você não fazia que você falou, agora eu vou fazer? A gente está dando um exemplo de Campos do Jordão, né, que a gente comentou, faltou um empurrãozinho para fazer e você veio. Então, o que mudou de fato para você ampliar mais esse seu rol de possíveis negócios? Coragem. Coragem e o medo estavam andando junto. Eu falei assim, será que... vamos dizer assim, o síndrome do impostor. Será que eu consigo? Eu falei, não, eu consigo, eu sou capaz. Espera aí, não... É pra fora? Eu entendo, peraí. Onde que é o local? Ah, é X? É 220 ou 110? Ah, é X? Não, beleza, vamos fazer, dá pra fazer. Pega o equipamento aqui, pega ali, vamos, joga no carro, no avião, vambora, vamos fazer. É isso, coragem. Show de bola. E como é sentir vivendo a questão de um enfrentamento do medo e dando lugar para essa coragem ser realizada de fato? Qual é a sensação? Cara, é muito boa. Porque assim, vamos lá, o medo 100%, na hora que você já tá no caminho pra ir pro local, é 50%. Na hora que você chega, acabou. Você fala, nossa, eu tô aqui, eu consegui, eu sou capaz, entendeu? Fora a chuva que teve no caminho, sabe? Enxergando nada no caminho, eu falo, não, pera, vambora, liga o ar-condicionado no último, o para-brisa, vambora. Na hora que você chega, você vê toda essa estrutura aqui da cidade, eu falo, não, eu sou capaz. Se eu sou capaz de fazer isso daqui, eu sou capaz de fazer muito mais coisas. Entendeu? O céu é o limite. Ou seja, você aumenta a sua confiança, esse é um ponto. Você entende que a capacidade vem do fazer. Uhum. Enquanto você não faz e não toma atitude, você não vai pro game, você não vai pro jogo, então você não sabe se você pode ou não. Quando você se compromete a fazer, você percebe que você é mais capaz do que você imaginava. Quando você chegou aqui, primeira coisa que você começou a fazer, desfrutar de um ambiente completamente diferente, de Não, uma frequência novo, completamente diferente. nunca tinha visto isso só em Isso não é só televisão. porque é Campos do Jordão, não. Uhum. Isso pode ser em São Paulo, pode ser em Jundiaí mesmo, onde você está. As pessoas que você vai acessar de frequência, que vão abrir as portas para você fazer o seu trabalho, vão te trazer frequência. Eu digo o seguinte, se você tiver uma frequência de pessoas que têm esse nível de consciência mais elevado e estar em ambientes onde essas pessoas circulam, você automaticamente já está num nível e num patamar mais elevado e se colocando em prova o tempo todo. É Exatamente. aquele ditado, se na mesa que tem 5 pessoas você é a pessoa mais capacitada, você está no lugar errado. Seja sempre o último ali que sabe menos do que todo mundo, mas absorva tudo que essas pessoas têm para te trazer. Se você me falasse assim, pô, Luigi, um recado que você daria para mim, para a gente poder prosseguir, montar esses modelos e tudo que a gente já está fazendo junto, eu te diria o seguinte, Brunão, continue nessa pegada com sua esposa, é uma coisa muito bonita de se ver. A gente costuma dizer que é difícil de encontrar isso hoje, então é uma parceria muito legal. Continue honrando isso como eu sei que você honra. Segundo ponto, na hora que alguma coisa te desafiar a ter medo, no primeiro instinto que você tiver de sentimento de medo, você já sabe que aquilo é o que você mais precisa fazer. Então, não pense se aquilo é possível ou não é possível. Se está na sua mente, é possível. Você já materializou. Sim. Se você criar uma rotina daqui para frente de tudo aquilo que te traria medo, você vai falar assim, ó, tudo aquilo que me tirar do conforto ou que me trouxer uma sensação de medo, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar e escrever um plano de ação para fazer aquilo que eu tenho medo. Por que eu tô te falando isso? Isso foi o que eu fiz dos 18 aos 25 anos. Falar com pessoas, você não sabe disso. Mas eu com 17 para 18 anos, eu era um bicho do mato. 2. Só que quem me vê hoje falando, quem me vê dando palestra, quem me vê em podcast, quem me vê falando com diretoria, com donos de empresa, fala assim, você nunca teve isso, cara, na vida. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, isso não vai me prender. Eu sou uma centelha divina e se eu sou fruto de um criador, seja ele quem for, ele já me deu as capacidades, eu só preciso encontrar onde elas estão dentro de mim. Para isso eu preciso me conectar. De fato. Então, cara, segue esse caminho. E tudo aquilo que aparentemente te trouxer medo,
Não é amanhã, é agora. Tá aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer, meu amor, ó. Nós vamos fazer isso já amanhã. Quem é o mais doido que a gente que topa fazer isso? Chama o Luigi lá. Que, cara, eu vou ser o primeiro a transformar essa doideira em 3 vezes pior, essa doideira. Pra você realmente falar assim, puta, acessei uma nova frequência e desbloqueei mais alguma coisa legal na minha vida. Isso é o que eu falaria pra você. E uma pergunta de final, o que você tá pensando, cara, pra futuro? Para as pessoas que estão assistindo a gente ou que vão assistir? Que, puta, vai ser uma estrutura que você vai querer fazer, coisas que você está querendo se movimentar, o que as pessoas podem esperar do Bruno para futuro? Para futuro, hoje o podcast ele está localizado em Jundiaí. Para futuro, quer dizer, já está acontecendo. Podcast vai ser em qualquer lugar, tanto podcast, VSL, gravação de videoaula, evento corporativo a gente vai fazer. Porque é o medo, né? Será que eu consigo? Porque assim, eu estou no meu estúdio, tô legal, o Luigi vai lá, grava, acabou, vai embora. Tipo assim, eu tô no minha zona de conforto. E agora não. Agora a gente vai pra cima, nem que for lá nos Estados Unidos, a gente vai fazer. É isso aí. Vai pra cima. É isso aí, meu irmão. Cara, que beleza, viu? Eu tenho que ir pra cima. Não deixar o medo te vencer. Ó, olha esse depoimento, galera, pra gente encerrar aqui. O medo faz com que as pessoas não consigam realizar aquilo que elas de fato nasceram para fazer. Então, existe uma coisa aqui que você pode se ligar agora para fazer sempre esse paralelo. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Se o teu bloqueio é o medo, você tem que enfrentar o medo, porque quando você desbloqueia esse medo, o seu propósito de vida está claro e você vai para a execução dele. Se tem alguém, alguma pessoa ou alguma situação que te impede de fazer algo hoje, você tem que se livrar disso, resolvendo essa situação, porque isso tem intimidade com aquilo que vai te fazer crescer. E às vezes você não está não está tomando uma decisão por conta de algo que você não quer largar a mão. A verdade é essa. Muitas vezes não é nem o medo. O conforto de você sentir medo e ficar quentinho no seu lugar ali, sem precisar fazer nada, é mais gostoso do que você sentir o frio na barriga, não sabendo qual vai ser o resultado. Mas qual que é a beleza da vida? É a jornada que você desenvolve para se descobrir em todas essas situações. Quem é o Luigi, quem é o Bruno quando ele tem medo? Quem é o Luigi e quem é o Bruno quando ele enfrenta o medo e vence o medo? Quem ele se torna? Quem é o Luigi, quem é o Bruno, quem é você quando tem um bloqueio de necessidade de aprovação de alguém para o que você faz? Pensa o seguinte, você já fez isso a vida inteira e não deu certo. Agora pensa que você acordou hoje e você vai falar assim, todo mundo que eu tinha necessidade de aprovação, eu vou desaprovar propositalmente. Se ela falar que 1 mais 1 é igual a 2, eu vou falar que é 3, eu vou insistir isso até morrer. Se conheça sendo essa pessoa e você nunca mais vai querer ter necessidade de aprovação de ninguém. Se você é uma pessoa que teme algum desafio que é maior do que você aparentemente, pense o seguinte, qualquer coisa que está no seu subconsciente hoje e que você queira fazer e você não colocou em prática ainda, isso já existe. Se está na sua cabeça, já está materializado. O que você não fez ainda é trazer a versão material disso. Você materializou no seu pensamento. Se eu materializei no meu pensamento, eu tenho capacidade de construir qualquer coisa. Qual que é o medo que você vai ter? Ah, mas eu não sei. Tira o a mais. Porque se você não for para a prática, você não vai saber o que você pode ou não fazer. Fuja de pessoas que te dizem o que você deve ou não fazer e nunca construíram nada na vida. Essas pessoas não têm capacidade nenhuma de te dar nenhum nível de orientação. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, seja a sua esposa, sente e converse com ela. É o seguinte, ou você está comigo ou você está contra mim. Ou nós somos um, ou nós somos pessoas totalmente separadas. E dê a oportunidade dela ser melhor, de ela entender isso, você sendo o exemplo e conduzindo pelo exemplo. Não deu certo, não significa que não deu certo. Você fez a primeira etapa de um plano e começou a identificar tudo que é contrário e tudo que você tem que ajustar para fazer dar certo. Foi para a segunda tentativa. Puta, melhorei isso, mas isso não deu certo. Não deu certo. É mais um mestre, um professor te mostrando o caminho para você fazer de forma diferente para dar certo.
Então, tire o padrão da sua cabeça de que algo deu errado ou algo deu certo. Todos os dois lados são estímulos. Tenha prazer pela jornada de experiência. Tudo isso que eu estou falando aqui é o que eu falo nas minhas reuniões com todos os meus clientes. Todos, sem exceção. E todos os prospects clientes que eu faço networking. Porque essa é a forma de eu trazer a percepção real de quem aquela pessoa é de fato e por que ela está fora da identidade real dela. Normalmente é porque ela está presa num passado que foi turbulento ou numa projeção de futuro que não existe, ou estou culpando alguém por algo que é só meu. Não é sobre o outro, é sobre você. Tudo que acontecer é sobre você. Esqueça essa maluquice de alucinação de achar que a culpa é de alguém com tudo que acontece. Você existe e a história é sua, só você pode construir ela. Então ninguém tem responsabilidade sobre ela. Você tem que assumir, tomar uma decisão e fazer o negócio acontecer. Esse é o recado final que eu quero trazer. Deixa um recado final aí para as pessoas que querem começar a fazer podcast, gravar, fazer designer. O que você diria com o que você teve de experiência aqui? Acabou o empurrãozinho, você já consegue ir sozinho. Que recado que você daria para essas pessoas que estão começando? Comece. Nem que for um passo de cada vez, mas vai. Vai com medo mesmo, cara. Eu sou uma prova, medo. Um moleque crescido no meio do mato, cheio de medo. Várias pessoas, a mais importante, a minha esposa falou, vai com medo mesmo. E fui indo. Errei, quebrei a cara, queimei equipamento. Aí eu fui lá, dei a volta por cima e aprendi com meus erros. Não fiquei, ai meu Deus, que o universo é ruim, que eu sou ruim, que eu não presto pra nada, não. Eu errei. Hoje eu sou assim. Errei, peraí, o que eu errei? Ah, isso daqui. Ah, então vamos fazer diferente. E eu vou contornando tudo. Então, vença o seu medo. Simples. Show de bola. Obrigado pela presença. Valeu, meu irmão. Prazerzaço. Muita coisa para futuro. Opa. Vocês vão saber de muita coisa ainda que vocês não sabem. E para finalizar, quero pedir para você que curtiu aqui, que entendeu a mensagem, que você sempre pense em 3 pilares que são preponderantes para você ser bem-sucedido, cara. Eu preciso ter empatia da forma mais verdadeira possível, porque esse é o melhor caminho a se seguir. Seja o mais verdadeiro possível e seja de verdade com todos, independente se a pessoa gosta ou não de você, seja verdadeiro. Isso vai gerar um nível de conexão maior com todas as pessoas que estão à sua volta. Você tendo esse poder de conexão, por ter empatia da forma mais verdadeira possível, é como se você estivesse se colocando no lugar daquela pessoa e falando como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser entendido e como eu gostaria de ter um nível de entrega. Quando eu sei tudo o que eu quero receber, eu sei tudo que eu tenho para dar para aquela pessoa. Eu não aceito nada inferior a isso. Quando esses 2 pilares estão totalmente ligados dentro da sua vida, o propósito e uma união de propósitos entre você e quem quer que seja um cliente, a família, seja um amigo, automaticamente isso se consolida. Porque você sentou na cadeira dele, ele sentou na sua cadeira, vocês trocaram uma história absurda de casos de sucesso e insucesso que viraram ensinamentos para vocês serem melhores. O propósito está conectado, ele sabe que ele pode confiar em você. Se ele sabe que pode confiar em você, você tem uma jornada de demonstração que essa lealdade vai continuar para sempre, enquanto ele estiver com você. Esse é o recado. Empatia da forma mais verdadeira possível, gera conexão da forma mais verdadeira possível e a união de propósitos é o resultado dessas 2 primeiras ações. Aplica isso na sua vida. Se você tiver qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram, me chama no WhatsApp, tem todos os canais e redes sociais para vocês falarem com a gente. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Luigi MLA, Luigi Abelama MLA. Lá você vai ter todas as histórias dos nossos clientes, você vai ter toda a parte de desenvolvimento, como eles ficaram bem-sucedidos, o que eles venceram. Sempre tem uma história onde a gente fala de vendas, de negócios e de propósito maior. E é esse o recado que a gente tem para deixar para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.